Olá pessoal, bom dia. Hoje é 5 de agosto, quarta-feira. Separei essas notícias para a gente comentar e levantar reflexão, discussão que é necessária aqui no nosso país. E no início eu vi essa notícia de que o Aécio está desistindo de concorrer às eleições depois de 40 anos, né? E ele, segundo esse artigo, ele está apenas desejando se manter como presidente do PSDB e dar mais atenção ao partido. E aí, na reflexão que a gente faz sobre esse personagem, é que ele está numa fase do tempo, no momento do tempo, como um dos responsáveis, né, por essa abertura para a extrema-direita no país. Ele vinha com um histórico positivo no passado, como um político conectado, né? Familiar do Tancredo Neves, um político ligado à busca pela democracia e que poderia ter seguido o caminho do seu parente e que a partir de 2014, nas eleições, ele como candidato do centro-direita à época, contra a presidente Dilma, optou por não aceitar o resultado das eleições e essa contestação acabou abrindo espaço, claro, por muitos outros fatores e personagens, a entrada do Michel Temer após o impeachment, né, o golpe, e depois a entrada do clã Bolsonaro. Então, foi um momento de queda para o país, de retrocesso, e um dos personagens, na minha opinião, foi exatamente essa escolha do Aécio para contestar o resultado das eleições. Porque, fazendo um pouco de esforço de imaginação, como ele teve uma votação boa no período, seria até possível que numa eleição seguinte ele viesse a vencer. E se ele ficasse nessa posição de centro-direita, até mesmo com esses conceitos neoliberais, seria possível que ele vencesse e tivesse a oportunidade de governar o país. Mas aí optou por esse outro caminho, então acabou tendo esse problema, e esse próprio avanço da extrema-direita fez com que o partido PSDB, que era um partido de referência, entrasse como se fosse num momento de colapso. E aí hoje é um partido sem expressividade, né? Tem só um histórico, e mais nesse sentido não tem mais uma expressividade aqui no Brasil. É uma pena, né, que realmente certas escolhas feitas acabem gerando esse tipo de coisa e abrindo esses portais para um aspecto altamente negativo. Mas aí vamos aí observar os próximos passos e de repente esse partido se reconstrói e o Brasil fica tendo uma possibilidade de uma direita real, né? E não um, um conjunto de pessoas fascistas tentando tomar o governo e quebrar tudo que foi construído positivo aqui no Brasil. Uma outra notícia também que eu achei interessante é que essa juíza, a Gabriela Hart, foi condenada a afastamento por 2 anos de suas funções. E segundo aqui a matéria da CNN, ela foi condenada porque ela, de certa forma, facilitou a, a possibilidade da criação de uma fundação para cuidar de dinheiros que foram pagos naquele processo contra a Petrobras, da Lava Jato. E essa tal fundação seria comandada pelo Dallagnol e o grupo, né, onde ele participava. E é uma coisa que, segundo a matéria, é bem absurda, porque esse processo inteiro deveria ter sido gerido pela União e não pela 13ª Vara. Então ela recebeu essa condenação
aqui mostra que essa fundação teria por volta de 2,5 bilhões que tinham sido recuperados, né, por esse grupo. E, de novo, aquela história de que a Lava Jato, se teve o lado positivo de fazer uma investigação maior sobre crimes, né, que aconteceram em empresas, houve também um lado absolutamente negativo, que os crimes, apesar de terem sido investigados, não buscaram punir os responsáveis, os gestores, as pessoas físicas que provocaram isso, e buscou muito mais o fechamento de empresas grandes, empresas de alta qualidade no país. Então foi algo que começa bom e depois parte para uma situação negativa, né, para o país. Um outro ponto para se pensar é que muitas pessoas comentam que a pessoa recebeu um afastamento de 2 anos e não continuar com seus rendimentos, seria algo que não acontece, né, no mundo mais normal do pessoal de classe média. E eu fiz uma pesquisa, né, sobre esse assunto e se mostrou que os juízes podem sim ter uma punição mais forte, né? Porém, eles acabam, em geral, escolhendo pelo afastamento ou pela chamada aposentadoria compulsória, porque, segundo o que eu tinha visto, eles acabam tendo maior facilidade para exercer sua profissão e não se sentem ameaçados de, por tomar determinada decisão, acabem perdendo o cargo, né? Então, é como se fosse esse grupo, né, do Poder Judicial acaba tendo essa regalia, entre aspas, de ser punido dessa forma. Então, isso é algo que a gente pode discutir e até mesmo, talvez, criar uma nova legislação sobre esse assunto, e para que o juiz possa se manter com a possibilidade de tomar decisões, mesmo que sejam decisões difíceis, e não se sintam ameaçados dentro do exercício do cargo. Mas esse tipo de coisa realmente é algo que chama muita atenção e é incômodo, né? Eu acho incômodo você ver certos cidadãos terem essa possibilidade de ficar afastado como punição ou ser punido com aposentadoria, que, assim, no mundo mais normal é absolutamente estranho. Então, apesar de ter esse respaldo da lei, talvez pudesse ser pensado uma outra forma de dar possibilidade desses magistrados poderem trabalhar e terem a sua proteção nas decisões que tem que fazer. Aqui, agora um assunto mais de mercado, tem essa notícia do Informante que o Itaú teve um lucro de 12,4 bilhões no segundo trimestre, né, de 2026, e alta de 7,8%. É algo comum assim, para o setor de bancos, né, eles apresentarem lucros, e vai ser muito estranho se um banco, né, se um investidor em bancos observar uma queda de lucros, né, ou prejuízos. Em geral, a discussão vai ser se o lucro foi tão grande quanto no ano anterior, mas se você avalia os bancos ao longo do tempo, acaba sendo realmente interessante ter ações de bancos na carteira. Claro, uns vão ter resultados melhores, mas aí no caso do Itaú, que é um banco já consolidado, é um tipo de investimento que é interessante de se fazer avaliação, né? Procurar todas as informações para investir, caso haja espaço para colocar essa ação na carteira. Não só o Itaú, como outros bancos que o Brasil tem. Então, nesse sentido de risco de
de prejuízos, e realmente, pelo que eu vejo, ao longo do tempo, é bem baixo de um banco ter esses riscos. Aí, claro, segue as observações sobre bancos pequenos ou médios, como o Banco Master, né? Que aí eles vão apresentar ao longo do tempo alguns sinais de que algo de errado está acontecendo. E aí eu cito, por exemplo, essas tais promoções que alguns bancos que estão começando começam a oferecer para os clientes, que são investimentos muito acima do CDI, essa coisa do 150% do CDI. Geralmente os bancos que estão começando apresentam isso para atrair os clientes, eles diminuem a margem de lucro para conseguir mais clientes e no longo prazo começar a ter melhores resultados. Mas aí bancos que já são mais famosos, né, no mercado brasileiro, acabam não precisando disso e acabam, em termos de investimento conservador, a oferecer renda fixa em torno de 105% CDI, 102%, às vezes até só 100% mesmo, já que a taxa de juros do Brasil é muito alta, então eles não sentem essa necessidade de apresentar isso para os clientes, né? Então são só sinais que você tem que observar para ver se o banco não vai entrar num colapso, como já aconteceu com o Master e Banco Santos, por exemplo, né? Um outro assunto é que a empresa do Musk, a SpaceX, teve um prejuízo, né, no segundo trimestre, e aí esses 541 milhões e mostra que exatamente, apesar deles terem conseguido um bom resultado no IPO, né, do lançamento de ações, eles ainda estão gastando muito capital nos investimentos, no setor também da inteligência artificial, e aí isso faz com que a empresa não apresente o lucro, apesar de ter um caixa forte, mas esse caixa usado para novos investimentos faz com que haja sempre uma preocupação para quem está entrando, né, como investidor da empresa, porque investir numa empresa que ainda não dá lucros. Você está realmente investindo num algo que vai ter talvez um sucesso futuro, né? Então fica sempre um alerta, né? Que é observar essa margem de lucro das empresas e também a coisa de se for investir em algo que ainda não apresenta resultados fortes em termos de lucros e expansão, né? Pelo menos investir pouco, deixar um percentual pequeno da carteira de investimentos, não tentar já colocar valores muito altos para não correr o risco de perdas futuras. E, por fim, mostrar um resultado positivo, que eu tinha comentado ontem, que um dos fatores que pode fazer com que o Brasil possa diminuir a taxa de juros é exatamente a diversificação, buscar novos mercados, não depender apenas de um ou alguns países e qualquer coisa que aconteça pode gerar um desequilíbrio em balança, né, em importação e exportação. Então, como o Brasil faz um trabalho bem feito nesse sentido recentemente, de buscar novos mercados, você vê aqui nesse site do Globo Rural que o Brasil está próximo a alcançar 700 novos mercados para o agronegócio. Então, a gente acaba tendo essa tranquilidade de que se algum país, por algum motivo, decidir parar as importações de produtos brasileiros, o Brasil não receber um impacto tão grande, porque ele vai ter outros mercados para vender e sempre buscar abrir novas portas para negociação com outros países que ainda não têm os produtos brasileiros. Então, esse é um dos fatores que é bem importante para que o país seja mais estável, menos dependente de poucos países e faz com que a necessidade de manter uma taxa de juros altos para proteger da inflação não seja mais tão importante, né, tão forte.
Então seria isso por hoje de notícias. Eu peço que curtam o vídeo, que compartilhem, que se inscrevam no canal. É um canal recente, onde eu estou colocando minha experiência na área de investimentos e de estudos em política para abrir novas discussões. Estou buscando novas, novas fontes de informação, sair um pouco do discurso comum das notícias que são sempre as mesmas e que são baseadas em operações de investimento de mercados, de empresas que buscam direcionar a opinião pública. Então, eu fico à disposição para tirar dúvidas e desejo um bom dia a todos e bom trabalho.